Olá, bom dia. Este é o Morning Call do Safra desta quarta-feira, 3 de junho. Ontem, o Ibovespa avançou pelo terceiro pregão seguido e fechou acima dos 91 mil pontos pela primeira vez desde o começo de março. Praças na Ásia e na Europa também tiveram firme alta, influenciadas pela maior confiança em relação à retomada das atividades, que vem acontecendo de maneira mais rápida do que se esperava há algumas semanas. O mercado cambial também refletiu o movimento positivo, e o real teve novamente o melhor desempenho contra o dólar entre as principais moedas do mundo. Continuamos acompanhando o movimento gradual de reabertura dos negócios aqui em São Paulo. A Prefeitura informou que setores da economia já enviaram centenas de propostas para voltarem a funcionar em segurança e que dezenas de protocolos já estão em análise. A expectativa é que as liberações sejam concedidas ainda na primeira metade de junho. A Associação Comercial de São Paulo, por exemplo, entregou ao governo municipal um plano com 8 diretrizes. Fazem parte das recomendações evitar a reabertura dos estabelecimentos em horário de pico, o uso obrigatório de máscara por todos os funcionários e clientes, bem como o distanciamento de no mínimo 1,5 metro entre as pessoas. Já o Judiciário definiu uma data para voltar a funcionar presencialmente. O ministro Dias Toffoli, presidente do STF e do CNJ, autorizou a reocupação dos tribunais a partir do dia 15 de junho. No noticiário econômico, a Agência Nacional do Petróleo informou ontem que a produção da commodity no país continuou próxima a 3 milhões de barris por dia em abril. O setor tem mantido bom desempenho, apesar da crise sanitária, sustentado pela retomada da demanda chinesa que vem puxando as exportações. Os dados da ANP também apontaram que, mesmo com a hibernação de 62 plataformas em águas rasas, a Petrobras respondeu por 73% da produção brasileira. Na terça-feira, o Ibovespa subiu 2,74% e fechou aos 91.046 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em queda de 3,25%, cotado a R$ 5,21. Hoje pela manhã, o IBGE irá divulgar o desempenho da indústria brasileira em abril. Na última pesquisa, o setor apresentou uma queda de 9,1%, mesmo ainda sem refletir completamente os efeitos da pandemia no Brasil. Como durante o mês de abril as medidas de isolamento já estavam em pleno vigor nas maiores cidades do país, a equipe de macroeconomia do Safra estima que a produção tenha registrado forte recuo de 36% no período. Também seguimos monitorando dados que ajudem a antecipar a situação da economia já em maio. Um dos números que compõem esse quadro é o de vendas de veículos. Segundo a Federação de Concessionárias, as vendas no mês passado tiveram uma recuperação de 12% em relação a abril, um sinal positivo. Ainda assim, o cenário é de cautela, já que na comparação com maio de 2019, o total de emplacamentos encolheu 72%. E outra importante estatística do setor automotivo será divulgada amanhã. Após mostrar que as fábricas ficaram quase totalmente paradas em abril, a Associação de Multadoras abre nesta quinta-feira os dados de produção de veículos em maio. Esses foram os principais destaques desta quarta-feira. Tenham um ótimo dia, bons negócios e até amanhã.